Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Machado de Assis traz nesse trecho de sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas uma de suas características literárias mais marcantes, a mente humana em sua profundidade única. Trechos como esse, quando unificados dentro da obra do escritor, apontam, segundo estudiosos e críticos literários, para a conjuntura das convulsões e alterações de consciência, muito presentes nos personagens criados por ele. Muitas análises de sua escrita, somados a relatos datados da contemporaneidade ao período de vida de Machado de Assis, indicam que ele sofria de perdas de consciência e desmaios frequentes, o que leva a crer na epilepsia como causa. E é sobre ela que iremos conversar hoje. Eu sou Pedro Lorenzo e estão comigo os meus colegas Heitor Vieira e Roberto Albuquerque. Conversando com a gente hoje, recebemos William Alves Martins, médico pela PUC-RS e especialista em neurologia pelo Hospital São Lucas da PUC, com fellowship em neurofisiologia clínica e epilepsia pela Cleveland Clinic. E também Eduardo Leal Conceição, neuropsicólogo no Hospital São Lucas da PUC-RS, doutor e mestre em Medicina Ciências Médicas pela URGS e pesquisador associado no Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, o INSER. Esse podcast foi desenvolvido pelos estudantes da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre com o objetivo de difundir informações sobre as principais doenças que se relacionam com o sistema nervoso de maneira breve, prática e acessível. Então, para começar a discussão de hoje, a gente vai perguntar para o Dr. William o que é, afinal, a epilepsia. Então, boa tarde, Roberta. Obrigado pela pergunta e pelo convite. Então, a epilepsia é uma doença neurológica crônica, né, uma das principais doenças neurológicas, que é caracterizada pela tendência a crises epilépticas não provocadas. Né? O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o cérebro das pessoas que têm epilepsia, né, é capaz de gerar uma atividade elétrica anormal, de forma que essa atividade elétrica ela contamina áreas adjacentes e vai gerando daí as crises epilépticas, que são o principal sintoma da epilepsia. Né? Então, as crises epilépticas, né, das quais as convulsões são uma vertente, né? Elas são uma atividade elétrica anormal dos neurônios, né, das células principais do sistema nervoso central, causadas por esse desbalanço elétrico. Né? Então, as pessoas que têm epilepsia, o cérebro delas, de alguma forma, seja porque tem algum tipo de lesão, machucado, por exemplo, por um traumatismo, ou porque tem algum tipo de lesão estrutural, como um tumor, ou às vezes uma lesão que a gente não consegue nem enxergar, uma lesão que ela é molecular, né? Na genética da pessoa mesmo, aquele cérebro é mais vulnerável à eletricidade, né? Isso faz com que parte do cérebro, às vezes o cérebro inteiro, possa gerar atividade elétrica normal, né? Então, quando a pessoa consegue ter isso e o cérebro ela desenvolve crise sem nenhum tipo de provocação, né? A gente chama isso de epilepsia, né? Essa tendência a ter crises não provocadas. Uma coisa importante de se ter ideia é que qualquer pessoa pode ter uma crise epiléptica. 1 em cada 10 pessoas vai ter uma crise epiléptica ou uma convulsão durante a vida, né? Bastante gente, né? A gente não pensa muito nisso porque a epilepsia é uma doença que geralmente é deixada pelas sombras, né? Então a gente não fala muito por isso, é uma doença que aparece de vez em quando, a pessoa é completamente normal entre ter uma crise e outra, a gente chama esse período de intercrise, né? Por exemplo, assim, coisas que têm crises epilépticas e não são epilepsia. Um paciente diabético toma insulina, né? O açúcar baixo no sangue, ele tem hipoglicemia e tem uma crise epiléptica. Né? A gente já sabe assim, que em estudos em animais e estudos em humanos, se tu baixar demais o açúcar no sangue, todo mundo vai ter um limiar de convulsão. Algumas pessoas vão convulsionar ou ter uma crise epiléptica com 45 de glicose no sangue, outras com 30, outras com 15 e outras com 5, mas todo mundo vai ter uma crise epiléptica, né? Eu gosto de brincar assim que para tu ter uma crise epiléptica basta tu ter um cérebro, né? Porque o cérebro funciona com atividade elétrica, né? E a epilepsia é uma disfunção da atividade elétrica cerebral. Então, Dr. William, o senhor falou sobre atividade elétrica e função cerebral e nós gostaríamos de saber se existe só um tipo de crise epiléptica e qual a diferença entre crise convulsiva e uma crise epiléptica. Então, Roberta, essa é uma ótima pergunta. Tá? Por que isso é uma ótima pergunta?
Porque existem tantos tipos de crise epiléptica quanto funções cerebrais, né? A gente normalmente não costuma pensar muito sobre isso, porque o que aparece na grande mídia, o que a gente vê, o que mais assusta são as convulsões, né? E tu mesmo me perguntou o que são as diferentes crises epilépticas e uma convulsão. A convulsão é uma crise epiléptica que pega toda a eletricidade cerebral dos dois hemisférios, direito e esquerdo, e que acomete principalmente as regiões motoras, né? Então a gente chama de uma crise tônico-clônica bilateral, né? Então uma crise motora bem forte que a atividade elétrica atinge todo o cérebro. Ela pode ser a via final comum, tanto de uma crise que começa em uma região específica do cérebro, quanto numa crise que começa em todo o cérebro, né? Então a gente chama isso de crises focais e crises generalizadas, né? Então as crises focais, elas podem começar numa região muito nobre, como por exemplo o hipocampo, né? A gente sabe que o hipocampo hoje é a região da memória, né? Então, pessoas que têm crise começando no hipocampo, que é bem comum numa síndrome específica, que é a síndrome de epilepsia de lobo temporal, elas começam com, por exemplo, com um déjà vu, né? Um déjà vu que todos nós já tivemos, né? Aquela lembrança assim bem forte que nós já vivemos aquilo antes, né? Então começam com isso, ou às vezes tem uma memória que nunca tinham tido antes, né? Como que a gente chama de jamais-vu. Começam com isso, às vezes com o olfato, né? Que é uma região próxima ali do lobo temporal, e evolui daí com alteração de consciência, né? E com irresponsividade, e com o que a gente chama de automatismo, que são movimentos automáticos da boca, das mãos e das extremidades, né? Principalmente distais, né? Bem diferente do que a gente está acostumado quando a gente pensa em epilepsia e convulsões, né? Porque na convulsão tu tem aquela coisa dramática do paciente se debater, cair no chão, se machucar, né? E a gente tem crises epilépticas, por exemplo, que são apenas pontos visuais piscando na visão do paciente, se o paciente tem uma lesão ou uma epilepsia começando na região visual. Então a gente tem tanta função cerebral quando a gente tem possibilidade de ter crises epilépticas. E às vezes os pacientes têm em si essas crises epilépticas, eles nem notam que são crises epilépticas até eles terem uma convulsão, né? Eu tenho vários pacientes que nunca tinham notado que aquilo que eles sentiam, aqueles déjà vus frequentes 3, 4, 5 vezes por dia, eram crises epilépticas, na realidade, numa atividade elétrica normal. Por quê? Porque eles ligavam a epilepsia a convulsões, né? Então, na realidade, a epilepsia pode ser qualquer coisa, né? Qualquer sintoma cerebral, em sua grande maioria, né? Em pacientes específicos, a gente vai ter sintomas bem estereotipados, né? Mas muita gente hoje fala, por exemplo, epilepsia de ausência na infância, que a criança fica alguns segundos fora do ar, com olhos regalados, e depois como se alguém tivesse desligado o interruptor. Então, esse tipo de crise, ele é um tipo de crise específico generalizado, né? Então ele pega o cérebro inteiro e realmente parece que alguém desligou o interruptor. Mas ele engloba ali, a falta de resposta engloba diversos outros tipos de crises, especialmente as crises de lobo temporal, que são relativamente comuns. Um aspecto interessante e curioso é que antes a gente ter ressonâncias magnéticas funcionais, PET scan e todos os estudos que a gente pode observar hoje o cérebro em vivo, né, funcionando, uma das principais maneiras de a gente saber a atividade do sistema nervoso central era realmente com os pacientes contando o que eles sentiam antes de ter uma crise, e depois os médicos indo investigar após esses pacientes irem falecer, fazer uma necrópsia e ver o que se tinha, né? Tinha uma lesão no lobo temporal, então esse paciente tinha epilepsia de lobo temporal, então o lobo temporal deve ter a ver com a memória e com o olfato, né? Ou pacientes com regiões, crises motoras e uma lesão na região motor, né? O próprio Dostoiévski, ele tinha uma epilepsia de lobo temporal, onde ele fala muito bem assim das suas crises com prazer intenso e com uma aura bem de religiosidade no livro O Idiota. Então a gente tinha assim a maneira de estudar o cérebro em vivo, iniciou com a epilepsia, né, com realmente os seres humanos contando pra gente o que sentiam, e a gente depois indo estudar o que estava de errado no cérebro deles, né? Então é uma coisa bem interessante assim que vale a pena a gente comentar. A respeito dessas convulsões que o senhor mencionou, que pegam o cérebro inteiro e causam esses sintomas clássicos e até estigmatizados da doença, o que a gente pode fazer para auxiliar ou para até socorrer uma pessoa que está sofrendo com isso? Perfeito, Roberta. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu sei que é difícil, assim, é manter a calma, né? Então, quando o paciente tem uma crise tônico-clônica generalizada, né, ele tem uma hipertonia dos membros, ele começa com movimentos bem agressivos, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é afastar móveis, afastar ele de superfícies duras, onde ele possa se bater e se machucar, né? A gente coloca embaixo da cabeça dele, vira ele de lado, né? Coloca ele embaixo da cabeça uma peça de roupa ou alguma coisa para impedir que o contato dele com o chão, né? Afasta os móveis. E especialmente isso é bem importante porque existe um mito, né, de que a gente tem que
impedir que o paciente engula a língua, né? É fisicamente impossível isso ocorrer. Então a gente não coloca nada assim na boca do paciente, nem seja ele pano, dedo ou superfícies duras, né? Porque o paciente vai ter movimentos da mandíbula automáticos e ele pode, né, morder o que a gente colocar, seja o nosso dedo, né? Ou uma superfície mais dura e se machucar, né? Às vezes pior do que a própria crise pode ser. Então a gente coloca o paciente de lado, né, em decúbito lateral, deixa ele de ladinho, afasta as coisas e a gente espera daí, né? Espera ali alguns minutos, né, entre 3 a 5 minutos. Se o paciente continuar convulsionando, né, continuar tendo uma crise epiléptica, a gente tem que acionar imediatamente, né, o sistema de emergência, né, o SAMU, para que ele possa ser socorrido e daí receber remédios no sistema de emergência, né? Importante também, assim, se a gente vê um paciente, uma pessoa com uma crise convulsiva na rua, né? Bom, se o paciente tem, às vezes, uma receita no bolso, às vezes eles têm até mesmo uma pulseirinha dizendo que tem já epilepsia, né? É importante a gente ver isso. Às vezes, como eu falei, né? São até pacientes diabéticos, né? Que estão com açúcar baixo no sangue, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Mas, principalmente, não fazer coisas a mais, né? Como colocar coisas na boca do paciente, né? Deixar o paciente, enfim, deitado em decúbito dorsal, né? Tem que deixar ele bem acomodado. Então, como é feito o diagnóstico da epilepsia e existe algum tratamento ou até mesmo a cura para esta doença? Então, como eu falei antes, Roberta, a epilepsia é uma doença caracterizada por crises epilépticas recorrentes. Então, a gente pode diagnosticar ela quando uma pessoa tem uma crise epiléptica e depois de 24 horas ela tem alguma outra, né? Crise epiléptica a gente não consegue achar uma causa específica, por exemplo, que nem eu falei antes, hipoglicemia, açúcar baixo no sangue, ou um traumatismo crânioencefálico, né? Então, se a gente não acha nenhum fator desencadeante, né, o cérebro dela mesmo ocasionou aquela crise epiléptica. Então, se ela tem uma crise, 2 crises separadas por 24 horas, a gente já pode diagnosticar. Hoje, graças a novos estudos, a gente pode fazer o diagnóstico ainda antes, né? Então, às vezes, no passado, uma pessoa tinha uma crise epiléptica ou uma convulsão e ninguém dava remédio para ela, né? Não dá se dá porque a gente só dá quando tem 2 crises, que daí sim é epilepsia, que mostra a tendência de ter outras, né? Hoje a gente consegue ter exames que a gente consegue ver se a pessoa tem ou não essa tendência e já diagnosticar a epilepsia. Quais são esses exames, né? Uma imagem estrutural, geralmente uma ressonância magnética, né? Então, algumas pessoas que têm algumas lesões, como as lesões cicatriciais, ou AVC, ou tumores pequenos e benignos, né? Tem uma tendência maior de ter crises epilépticas. Então, a gente sabe isso. Então, se ela já tem uma crise epiléptica, a gente já consegue diagnosticar essa ressonância anormal. A mesma coisa com o eletrocefalograma. O que é o eletrocefalograma? O eletrocefalograma é equivalente ao eletrocardiograma. Então, é um exame que a gente vê a eletricidade cerebral. A gente vai fazer, acho que esse ano, o ano que vem, vai fazer 100 anos já. A gente usa exatamente o mesmo exame, né? A gente vê se ele tem atividade elétrica. Se tiver atividade elétrica anormal, que a gente chama de paroxismos epileptiformes, junto com uma crise epiléptica, a gente também pode diagnosticar a epilepsia, né? Então, tendo essas 2 coisas, a gente diz, não, essa pessoa tem epilepsia mesmo que ela tenha tido uma crise só, ela tem tendência a ter outras. E aí a gente já pode iniciar o tratamento, né? O tratamento, em geral, é feito com anticonvulsivantes, né? Que são remédios que a gente chama hoje em dia de anticrise, que são distribuídos pelo SUS. Existem remédios também mais novos que tem em farmácias, enfim. E esses remédios, o que eles fazem? Eles diminuem a eletricidade cerebral ou colocam ela em equilíbrio, né? Então, existem remédios tanto para epilepsias focais, né, que iniciam numa região específica, quanto para epilepsias generalizadas, que o cérebro inteiro é um pouco mais vulnerável à atividade elétrica normal. O problema é que muitas pessoas, né, até 1/3 delas também não responde a esses remédios, né? Então acabam ficando reféns assim, de terapias adicionais, como, por exemplo, uma coisa que a gente trabalha bastante aqui no programa de cirurgia de epilepsia de Porto Alegre, né, que a gente trabalha também no Santo Antônio, no Hospital São Lucas da PUC, que é com cirurgia de epilepsia. Então, muitos pacientes assim, têm uma atividade elétrica focal, né, localizada numa região tão ativa que o remédio ele só consegue inibir um pouco, mas não consegue impedir que aquela eletricidade saia de lá de modo anormal. Então, para esses pacientes, a gente indica daí, quando feita uma avaliação multidisciplinar, com psiquiatra, neuropsicólogo, né, ressonância estrutural, a gente indica daí nos pacientes que são candidatos à cirurgia de epilepsia, né? Então a gente pode até mesmo fazer uma cirurgia e tirar a parte elétrica que é anormal desses pacientes, né? E muitas vezes daí até conseguir curar, né? Essas epilepsias que são mais graves, né? Então sim, existe cura, né? A gente tem até epilepsias que são limitadas de uma certa idade, por exemplo, epilepsias da infância, né? Mas tirando essa, assim, a grande maioria dos pacientes vai levar essa doença para a vida. Então, alguns pacientes específicos podem daí ser ajudados ou até mesmo curados com cirurgia de epilepsia. Agora, dando início à abordagem psicológica da epilepsia, gostaria de iniciar a discussão perguntando ao Dr. Eduardo qual o papel da psicologia no tratamento da epilepsia.
Agradeço pelo convite de estar aqui falando sobre um assunto tão importante que é a epilepsia. A ciência psicológica tem um papel fundamental dentro desse contexto. Não só num ponto de vista emocional, mas também cognitivista e comportamental. A gente sabe que existe um estigma muito forte relacionado à doença, onde inicialmente a patologia era associada até mesmo a possessões demoníacas, enfim, né, por causa da apresentação. Então a psicologia ela tem um papel importante na avaliação, né, da gente poder identificar quais são os sintomas que o paciente está apresentando, num sentido até de questões emocionais, sintomas de depressão, ansiedade, avaliar as questões cognitivas. Por se tratar de uma doença que atinge a arquitetura cerebral, a gente tem um impacto muito forte na cognição, nas funções cognitivas, atenção, memória, funções executivas, e pensar também num tratamento de reabilitação desse paciente, a gente poder estimular nos pacientes que têm algum tipo de comprometimento, poder auxiliar nessa reabilitação para que ele se torne um paciente mais funcional. Num contexto de tratamento cirúrgico para epilepsia, a neuropsicologia tem um papel fundamental, que é da gente poder fazer uma avaliação cognitiva e associar o tipo de déficit que o paciente está apresentando com a região cerebral que está sendo atingida pela doença. Então a avaliação neuropsicológica ajuda a lateralizar o tipo de prejuízo, a gente identifica ou se é no hemisfério cerebral esquerdo ou direito que está a doença, e a gente pode até predizer também antes da cirurgia o prognóstico em relação à cognição. Se o paciente vai ter algum tipo de prejuízo ou não depois da cirurgia, se aquela região que vai estar sendo ressecada, ela tem eloquência funcional, ela tem ainda algum tipo de funcionalidade, ou se ela pode ser ressecada e o paciente não vai apresentar nenhum prejuízo. Então, assim, retomando, a psicologia tem um papel fundamental, tanto nas questões de tratamento de questões emocionais, quanto de avaliação de questões cognitivas, para a gente poder estar reabilitando também esse paciente. Aproveitando que o senhor comentou um pouco sobre os estigmas atrelados à doença, gostaria de saber um pouco mais sobre eles e como nós podemos combatê-los. Perfeita pergunta. Atualmente a gente tem muitos estigmas relacionados à doença, e para a gente entender isso é importante a gente retomar até aspectos históricos. Desde o período babilônico, que a gente tem descrição em pedras, por exemplo, escravos que apresentavam a doença poderiam ser devolvidos, né, pelos seus donos. E até algo mais recentemente, assim, até os anos 70, na Inglaterra, pacientes que tinham a doença não podiam casar, independentemente do tipo de grau de comprometimento que esse paciente apresentava. Então, historicamente, a gente vem construindo muitas ideias erradas acerca da doença, né, onde muitas vezes ela também era associada a possessões demoníacas pela apresentação, né? Muitas vezes o paciente, quando está tendo a crise, ele apresenta movimentos tônico-clônicos generalizados, ele acaba vomitando, ele acaba tendo uma série de sintomas que são muito observáveis, assim, né? E que as pessoas acabam tendo um certo receio, né? Existe um estigma muito forte, até mesmo, né, de que se tu auxiliar alguém enquanto ele estiver tendo uma doença, a pessoa pode se contaminar, sendo que não é uma doença contagiosa, né? Isso são coisas que a gente vê até hoje em consultório, né? Por exemplo, assim, muitos pacientes que chegam no programa de cirurgia de epilepsia para a gente auxiliar no tratamento, eles trazem, assim, que já tentaram os diversos tipos de tratamento, até mesmo religiosos, assim, passaram por sessões de possessão, exorcismo, né, que não funcionou. Então, pela apresentação, como o paciente, né, tem esses sintomas que são muito visíveis e que às vezes são sintomas muito agressivos, as pessoas têm uma falta de conhecimento, assim, tem um certo medo, um certo receio. Como que a gente faz para combater isso? É psicoeducando, né? É tendo ações como essa, de, por exemplo, a gente está trazendo para uma população mais leiga os conhecimentos acerca da doença, que não é uma doença contagiosa, né? Que se tu auxiliar alguém que está tendo uma crise, tu não vai te contaminar com a doença, que é uma doença que em muitos pacientes não causa nenhum tipo de prejuízo cognitivo, né? Vai depender do tipo de lesão cerebral que esse paciente vai apresentar, né, do comprometimento que ele vai apresentar, mas que muitos pacientes que têm epilepsia acabam tendo uma vida, assim, com certa qualidade, né? Tem muitos estudos que mostram que quanto maior é o estigma
ao qual a pessoa está inserida ali, menor vai ser a qualidade de vida dela. Então a gente consegue quebrar esses preconceitos, esse estigma em relação à doença com o conhecimento. É podendo popularizar mesmo um conhecimento mais científico em relação a essa patologia. Muito interessante, doutor. Agora, pensando em qualidade de vida, quais os principais impactos que a epilepsia pode causar na vida de um paciente? Muitas pessoas que têm a doença na vida adulta apresentam a doença desde a infância. A infância é um período extremamente importante que a gente desenvolve as nossas crenças, a nossa forma de ver o mundo. Então, muitas vezes essas crianças, desde pequenas, já são treinadas a terem uma limitação. Por ter a doença, por não saber quando vai ter a crise, muitas vezes acabam evadindo da escola ou acabam apresentando algum tipo de prejuízo de aprendizagem, até por ter crises de ausência durante a aula. Então, muitas questões educacionais são relacionadas à epilepsia, prejuízos educacionais mesmo. A gente também sabe de algumas limitações, como a pessoa que tem a doença e tem crises recorrentes, ela não pode dirigir, ela precisa ter uma série de limitações, como, por exemplo, evitar se expor a locais mais altos, a natação. Então, socialmente, ela tem uma vida que acaba sendo mais privada. A gente vê que muitas pessoas com epilepsia na vida adulta apresentam algum tipo de prejuízo, assim, às vezes até cognitivo, e a gente pode associar isso não a um prejuízo orgânico cerebral, mas uma falta mesmo de incentivo que tem desde a infância, assim, uma falta de motivação mesmo para seguir na questão acadêmica por causa desses estigmas. Então, a qualidade de vida da pessoa que tem a doença acaba sendo muito prejudicada. Como é que a gente vai tratar isso? A gente trata o paciente a partir dos sintomas que ele vai apresentar. Se são sintomas de ansiedade, a gente tem algumas técnicas de ansiedade para apresentar, para submeter ele. Se são sintomas de depressão, alguns tipos de tratamento, às vezes associados também, um acompanhamento psiquiátrico, por exemplo. Se é algo educacional que esse paciente está apresentando, a gente pode associar esse tipo de tratamento a algo mais psicopedagógico, por exemplo. Então, assim, são essas as limitações que a gente vê com maior frequência, assim, no atendimento clínico e ambulatorial desses pacientes. Para finalizar, quais intervenções podem ser realizadas no tratamento para a epilepsia? São utilizadas as mais diversas terapêuticas, então, para o tratamento desses pacientes. E a gente costuma fazer um tipo de tratamento mais sistêmico. A gente não vai tratar só o paciente, a gente vai tratar a família desse paciente, a escola desse paciente, Então, assim, por ser algo mais sistêmico, a gente vai trabalhar com psicoeducação, para a gente poder flexibilizar os preconceitos que estão relacionados à doença, com a família também, fazer com que a família dê uma maior liberdade, óbvio com certa cautela para esse paciente, para que ele consiga se desenvolver de forma saudável. Então a gente psicoeduca muito bem a família do paciente. A gente também pode ter uma abordagem de psicoeducação na escola, onde a gente vai trabalhar com o professor e o professor vai trabalhar com os demais alunos, flexibilizando mesmo essas crenças errôneas que a gente tem em relação à doença. São as diversas técnicas de tratamento utilizadas, então, para esse paciente. Cientificamente, a gente sabe que as técnicas mais de terapia cognitivo-comportamental para os sintomas de ansiedade, de depressão, elas são muito eficazes. Os estudos têm nos comprovado isso. Então, são essas as técnicas que a gente mais utiliza, dentre elas aí, Então, a gente vai trabalhar a regulação emocional desse paciente, a gente vai trabalhar toda a questão mesmo, de um plano de resolução de problemas, para os problemas que ele vem apresentando, não só em relação à doença, porque a gente não pode dizer que esse paciente é uma doença, ele tem toda uma vida fora disso, então a gente acaba tirando o foco da doença para esse paciente. A gente trabalha as estratégias de enfrentamento, o que ele tem de positivo, para a gente poder fazer com que ele tenha um fortalecimento dessas questões assim mais positivas, que ele tenha uma motivação intrínseca, para poder seguir aí a vida dele, e a gente trabalha
também, como terapêutica, no contexto de cirurgia de epilepsia, né, uma avaliação, uma reavaliação, e a gente trabalha a reabilitação também das funções cognitivas que podem estar prejudicadas neste paciente, né? Então, o tratamento a gente costuma falar que é sistêmico, que é, então, o paciente, a família, a escola e todo o contexto ao qual ele está inserido, né? E principalmente, assim, essas iniciativas, né? A gente precisa de cada vez mais campanhas da mídia, tirando esse estigma relacionado à doença e podendo falar sobre a doença mesmo, né? Psicoeducar as pessoas de forma geral sobre a doença, porque é assim que a gente consegue quebrar esses preconceitos e é assim que a gente consegue fazer com que a vida, a qualidade de vida desses pacientes, então, né, seja melhorada. Agradeço imensamente pelo convite, gostaria de parabenizar os alunos pela iniciativa, que é de extrema importância, e que cada vez mais a gente tenha esse tipo de contribuição, assim, para que a gente popularize o conhecimento científico. Então, Dr. Eduardo e Dr. William, a gente gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Tenho certeza que foi um podcast muito enriquecedor. E para você que chegou até aqui, um agradecimento especial pela conversa. Você pode nos acompanhar e entrar em contato com a gente pela nossa página do Instagram. É @neurotox.ufspa. Até a próxima!